Boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Prefeitura de Patos de Minas decreta situação de emergência por causa da dengue e cria comitê para coordenar ações. Você vai ver que o presídio Sebastião Satiro está superlotado. O local tem 67% mais presos que a capacidade. No NTV News desta quarta-feira, a gente mostra também. Polícia Civil investiga caso de tentativa de homicídio ocorrido no bairro Jardim Quebec. Veículo despenca em ribanceira na Avenida Fátima Porto. Inscrições para vagas remanescentes do cadastro escolar terminam nesta sexta-feira. Moradores reclamam de descarte irregular de lixo e mato alto em lote vago. Chuva forte causa alagamentos no centro de Carmo do Paranaíba. Soldador pede ajuda para conseguir tratamento de saúde. As ações e orientações do setor de zoonoses para lidar com cães de rua. Estas e outras informações a partir de agora no NTV News. O grupo de patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas prendeu no início da noite dessa terça-feira o passageiro de um ônibus por tráfico de drogas. Os policiais localizaram cloridrato de cocaína escondido entre os seus pertences. A droga estava escondida nesta caixa de som. Depois de fazer inspeção de segurança no ônibus, policiais fiscalizaram as bagagens dos passageiros e encontraram equipamento com avarias e peso acima do normal. Os policiais também notaram cheiro característico de entorpecente na caixa de som. Foram encontrados no interior do equipamento 800 gramas de cloridrato de cocaína, carga avaliada em R$100 mil. Um homem de 46 anos foi preso e contou à polícia que pegou a droga em Pontirendaba, em São Paulo, e a levaria até a Paraíba. Com ele foram encontrados também R$8 mil. Pois é, o homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de plantão em Patos de Minas. A polícia já deu início às investigações de uma tentativa de homicídio registrada no bairro Jardim Quebec. Um dos envolvidos foi preso pela PM. Esse fato aconteceu bem aqui, na rua Maria Ferreira da Costa, no bairro Jardim Quebec. Durante a madrugada dessa terça-feira, esse homem sofreu essa tentativa de homicídio após ser chamado à porta e sofrer 3 disparos de arma de fogo. Tudo aconteceu na madrugada dessa terça-feira, quando uma bicicleta foi deixada na porta da sua residência. A namorada dessa vítima de 30 anos que estava no local acabou recolhendo essa bicicleta por medo dessa bicicleta ter ficado lá, passado ela para o lado de dentro da casa. Momento então em que os autores chegaram na residência, chamaram pela vítima e quando a vítima saiu na porta já começou a sofrer os 3 disparos de arma de fogo. A vítima então correu para o fundo da casa e os autores fugiu do local. A vítima, que foi atingida com perfuração de arma de fogo com uma bala no pescoço, o SAMU, que foi acionado, também acionou a polícia militar para que fosse registrado o boletim de ocorrência. A polícia militar então começou a fazer o trabalho aqui de diligência, ouviu essa vítima de 30 anos e chegou a mostrar para elas algumas imagens, algumas fotos de pessoas aqui para que ela pudesse fazer o reconhecimento. A vítima reconheceu essas pessoas, esses autores, um homem de 28 anos e outro de 19 anos, dos quais o homem de 28 anos foi preso e o de 19 anos segue ainda sendo procurado. Na procura do homem de 28 anos, em sua residência, foi encontrado o seu documento de identidade. A namorada dele, que estava na residência, ele não estava encontrado documento de identidade, tabletes de maconha, balança e R$150 em dinheiro. A Polícia Civil já está por dentro do caso e continua agora fazendo um trabalho de investigação para poder entender o motivo do que levou o motivo em relação a essa tentativa de homicídio aqui no bairro Quebec. A Polícia Civil já iniciou a investigação, a Polícia Militar fez a prisão de indivíduos que estariam envolvidos nesse crime, né? E foi feito até um flagrante pela delegacia de plantão. E agora a gente vai continuar as investigações para a gente poder ter um arcabouço mais forte e repassar isso aí ao Poder Judiciário com a maior rapidez possível. Um deles se encontra preso, o outro não foi localizado. A gente vai agora colher alguns depoimentos, fazer algumas entrevistas e buscar realmente informações para chegar com resolução total à autoria delitiva. É o que a gente vai fazer e acredito piamente que chegaremos aí a todos os autores que estão envolvidos nesse crime. E nós temos aí que a vítima se encontra
ainda no hospital regional, não temos uma informação fidedigna da situação clínica dela, mas nós estamos acompanhando isso aí junto com a perícia e o Instituto Médico Legal, para que a gente possa realmente ter todos esses elementos e chegar isso aí à conclusão desse homicídio tentado que aconteceu aqui em Patos de Minas. Uma ribanceira no prolongamento da Avenida Fátima Porto. A condutora do veículo precisou ser encaminhada ao atendimento médico. Uma motorista de 32 anos se acidentou na tarde dessa quarta-feira. Ela subia o prolongamento da Avenida Fátima Porto. Momento que, ao fazer uma curva, bateu em um poste, subiu no acostamento e desceu a ribanceira, que fica próximo à entrada do bairro Novo Horizonte. O Corpo de Bombeiros esteve no local, atendeu a vítima e conduziu até a Santa Casa de Patos de Minas. Chegando na Santa Casa, ela foi reconduzida para o hospital regional, aparentemente sem ferimentos, apenas com o choque do acidente. Nós fomos acionados por um acidente aqui no prolongamento da Avenida Fátima Porto, em frente ao bairro Novo Horizonte, onde uma condutora de um veículo perdeu o controle direcional do seu veículo, saindo da pista, capotando em uma ribanceira. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram no local, a vítima já havia deixado o veículo, já estava no nível da rua, porém apresentava-se um pouco confusa, desorientada. Foi conduzida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao hospital regional. O Corpo de Bombeiros permaneceu no local sinalizando a cena do acidente até a chegada de familiares para a retirada do veículo com guincho terceirizado. Não é a primeira vez que acontece ali, né? Naquela região ali, quando passa, né, as duas rotatórias, risco, né, ali de chegar com a velocidade acima, escapar, uma derrapagem ali, seja pela chuva, ou seja pelo excesso de velocidade, por materiais que tenham na via, tudo isso pode acontecer. Então tem que ter muito cuidado, porque quando chega naquele trecho, a via fica... É um trecho de curva, né, quando a maioria dos condutores que chegam ali acabam acelerando e provocando esse tipo de situação. É perigoso, né? Embora a gente não possa afirmar que tenha aí sido excesso de velocidade exatamente, mas é o que geralmente acontece. Perde-se o controle do veículo pelo piso molhado, pela velocidade, por outros fatores. Então, todo cuidado ali nesse trecho da Avenida Fátima Porto é muito importante. Aliás, a Avenida Fátima Porto, em diversos pontos dela, desde lá, próxima a JK, até chegar no final, na parte alta da cidade, é uma via que não pode se facilitar, né? O trânsito tem que ser controlado, tem que dirigir de forma preventiva, porque já aconteceram outras situações relacionadas a isso, naquele mesmo local, como eu disse aqui no início da minha fala. Então é preciso que a gente tenha bastante cuidado ali ao trafegar por aquele trecho. Depois do intervalo, inscrições para vagas remanescentes do cadastro escolar terminam nesta sexta-feira. E presídio Sebastião Satiro superlotado. O local tem 67% mais presos do que a capacidade. O presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, está superlotado e em condição regular. Essa é a avaliação da inspeção do Conselho Nacional de Justiça e também a realidade da maioria das unidades prisionais de Minas. Minas Gerais tem quase 64.500 presos para quase 44 mil vagas, ou seja, faltam mais de 20 mil vagas. Dos 218 estabelecimentos penais existentes no estado, a maioria, 69%, estão em condições regulares, ruins ou péssimas, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. A situação do presídio Sebastião Satiro foi classificada como regular. Na inspeção realizada em dezembro de 2023 e divulgada essa semana pelo CNJ, o presídio de Patos de Minas tem capacidade para 200 presos, mas abriga 334, 67% mais que a capacidade. 205 presos são provisórios, que aguardam julgamento. 125 já foram julgados e cumprem pena em regime fechado, e 4 estão presos em razão de prisão civil decretada. Destes, 70 presos estão em celas de proteção, 95 realizam trabalhos internos e 18 estudam. Durante a inspeção realizada, também foi encontrada uma arma ou algum instrumento capaz de ferir alguém. Já na inspeção realizada na APAC,
As condições do estabelecimento foram classificadas como excelentes. O local tem capacidade para 100 presos e 109 cumprem pena. Todos trabalham internamente e 76 deles estudam. Esta inspeção nos estabelecimentos penais é feita por juízes de execução criminal que devem vistoriar esses locais todos os meses. Olha, atenção estudantes, em últimos dias para se inscrever para vagas remanescentes do cadastro escolar na rede pública de Minas Gerais. Reta final, né? O prazo termina nesta sexta-feira, depois de amanhã. Quem ainda quiser ingressar na rede pública de ensino ou deseja mudar de escola esse ano, deve acessar o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br para fazer a inscrição de vaga remanescente. Também deve se inscrever quem deseja ingressar no EJA, na educação profissional, ensino médio em tempo integral ou integral profissional. Mas atenção! O prazo de inscrição termina nesta sexta-feira, 2 de fevereiro. Ficou mais fácil participar do programa Desenrola Brasil de negociação de dívidas do governo federal. Agora os interessados vão precisar ter uma conta bronze no site gov.br e não uma conta prata ou ouro. Também é possível acessar as dívidas por outros sites como o da Serasa. Agora, qualquer pessoa com uma conta Gov vai poder renegociar suas contas no Desenrola Brasil. Isso significa que para ter acesso às dívidas, basta criar uma conta no site do governo federal. Quando uma conta é criada com informações pessoais do usuário, ela se torna bronze. Hoje, cerca de 13 milhões de pessoas já têm uma conta bronze e, a partir de agora, estão aptas a acessar o programa. Para aumentar o alcance do Desenrola, o usuário também vai conseguir acessar seus débitos com desconto a partir de outros sites, como SPC e Serasa, e também pelas páginas dos bancos. Parceiros que vão se plugar na plataforma e nos ajudar com esse trabalho que é tanto de primeira quanto última milha, que é chegar na população e reforçar, e comunicar, e reiterar aqui, né, esse contato, para facilitar nesse engajamento. 11 milhões e 500 mil brasileiros já renegociaram dívidas que ultrapassam os 34 bilhões de reais. Mas o número pode ser muito maior. Com o acesso ampliado, o governo espera atingir a meta de 77 milhões de pessoas contempladas. Atualmente, o Desenrola Brasil abrange dívidas com cartões de créditos, contas de consumo e comércio varejista. As negociações só podem ser feitas pela internet. Pode participar quem ganha até 2 salários mínimos com dívidas de até 20 mil reais. Quando o usuário acessar o site do Desenrola, ele verá quais débitos foram cadastrados na plataforma, com descontos que variam de 85% para pagamento a prazo até 90% para pagamento à vista. Ainda de acordo com o Ministério da Fazenda, metade das pessoas que acessam o site acabam concluindo a negociação. Em pouco mais de 3 minutos, a pessoa já finaliza o acordo e o nome dela será retirado dos sites de proteção ao crédito. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no ano passado, 77,8% da população tinha alguma dívida. Desse total, cerca de 29,5% estavam inadimplentes. As mudanças no Desenrola Brasil entraram em vigor na última segunda. E para o especialista ouvido pela reportagem, o prazo pode ser curto, uma vez que o programa se encerra no final de março. Algumas das melhorias propostas devem ser implementadas em meados de fevereiro. Como o programa foi prorrogado somente até março, vai ter muito pouco tempo para que a população se beneficie dessas melhorias. Então a recomendação é que, de fato, seja proposta uma nova prorrogação. Isso asseguraria mais tempo para a população usufruir dessas melhorias e o próprio governo conseguir alcançar as metas esperadas de renegociação. E tem muita gente enrolada, hein? Tem muita gente com dificuldades aí que precisa solucionar essas dívidas, né? Esses problemas financeiros aí. Pode ser um caminho, né? Pode ser uma ferramenta a ser utilizada para facilitar essa negociação. A seguir, moradores reclamam de descarte irregular de lixo e mato alto em lote vago. Tem a previsão do tempo e você vai ver que chuva forte causou alagamentos no centro de Carmo do Paranaíba.
A gente volta a falar de terreno com mato alto e descarte irregular de lixo. Pois é, moradores do bairro Jardim Centro estão pedindo providências para os transtornos causados por um lote vago. O lote localiza-se no cruzamento das ruas Cristino Vida e Antônio Carlos Magalhães. De acordo com os moradores, o dono do local quase nunca faz a manutenção corretamente e os vizinhos já estão extremamente incomodados com a situação. Aqui é desse jeito direto. Não tem... Quando está construindo esse prédio aqui, o cara lá arrumou material, limpou. Depois acabou, pronto. Então ele vive com o mato desse jeito, causando transtorno aqui para os moradores da rua. Exatamente. Aqui é desse jeito direto. E tem um de baixo também, que esse eu sei de quem. Lá eu até fiz uma cerquinha para evitar que o povo jogava sacolinha de lixo. Eu não aguentei mais limpar, mas pelo menos evitou jogar sacola. A presença de animais peçonhentos e a quantidade de mosquitos que saem do local também é uma preocupação. É possível encontrar lixo e entulhos por toda parte que podem ser possíveis criadouros para a dengue. Eu já moro aqui há 20 e tantos anos na rua, né? E agora tá com esse foco de mosquito aqui. E lá na minha casa eu cuido. Mas a gente senta na sala, na cozinha, os bichinhos estão atacando. Mas igual vocês estão vendo, esse lote aqui tá essa sujeira, né? Então fica difícil. O agente de saúde eu não sei se tem passado, mas lá em casa ele não foi. Às vezes eu não estava também, né? Aí eu não posso culpar. Mas ele devia ver isso aqui, pelo menos fazer um relatório, né? Para alguém tomar providência, né? Igual vocês viram ali, quantidade de vasilha que está ali, é difícil, né? Os moradores pedem para que o dono do lote seja notificado, responsabilizado e multado pela falta de manutenção. Eu espero que os órgãos competentes tomem providência, né? E vai se repetindo, né? Vai tendo essas dificuldades. É nessa época do ano, a gente já falou disso aqui, né? Várias vezes. Lotes e mais lotes e terrenos com sujeira e moradores ficam indignados aí. Tem que reclamar, tem que buscar os canais da prefeitura, do município para fazer essas reclamações, e as pessoas, quando reclamam e não tem esse resultado, chamam a NTV, chamam a imprensa para poder denunciar isso, para que chegue aí uma solução, né? Para que tenha uma limpeza, para que o proprietário do lote possa fazer o mínimo, como eu sempre digo aqui, faça o mínimo, que é limpar o seu próprio terreno. E aí, quando é o seguinte, o ser humano é incrível, né? Ele vê uma sujeira em algum lugar e começa a jogar a sujeira lá. É incrível isso, né? Se tem um mato, um terreno abandonado ali limpinho, ninguém joga lixo. Mas se tem um terreno ali com um pouco de mato, alguém começa a jogar. É uma garrafa PET, é um vidro, é um pedaço de sofá velho, é um negócio assim, é uma coisa incrível que o ser humano começa a fazer um lixão a céu aberto, descarte irregular de lixo. Tem um espaço ali, ele começa a fazer isso. É incrível, é falta de educação de quem faz isso, joga esse lixo ali, descarta esse lixo irregularmente. É falta de educação dessa pessoa e é também uma falta de cuidado do próprio dono desse terreno, que não se sensibiliza com a dificuldade que é provocada todas essas pessoas que moram perto para tomar providência de limpar seu próprio terreno. Falta aí também a prefeitura notificar, cobrar e, se necessário for, até multar o proprietário do terreno que não resolve essa situação, né? Aí vai passando ano a ano, a situação se repetindo, causando diversos problemas para quem reside ali pertinho, e aí vai continuar isso. Choveu, o mato cresce e o transtorno vem. Último dia de janeiro foi com instabilidade em nossa região, pois choveu em Patos de Minas e também nos municípios vizinhos na tarde de hoje. Em Carmo do Paranaíba, várias ruas ficaram alagadas. As imagens registradas com câmeras de celulares por moradores da cidade de Carmo do Paranaíba mostram o grande volume de enxurrada na região central. Na rua 7 de setembro, a água da chuva quase cobriu alguns veículos que estavam estacionados. Na Avenida Aristides de Melo, também no centro de Carmo do Paranaíba, esta motocicleta foi arrastada juntamente com sacos de lixo. Por pouco, uma outra motocicleta não foi levada pela forte correnteza que tomou conta das ruas e calçadas, assustando moradores e comerciantes. Este motorista se arriscou transitando em meio à enxurrada para escapar do alagamento. Foi forte, né? Alagou a região central toda ali do Carmo do Paranaíba. Mas vamos conferir como é que fica o tempo nesta quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A umidade relativa do ar registra 50%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Em Vazante, de 21 a 28 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 20 a 25. Em Lagoa Grande, mínima de 22 e máxima de 28. E em Cruzeiro da Fortaleza, variação entre 20 e 24 graus nesta quinta-feira. Em instantes, soldador pede ajuda para conseguir tratamento de saúde e ainda as ações e orientações do setor de zoonoses para lidar com cães de rua. Cães abandonados nas ruas de Patos de Minas voltam a ser alvos de reclamação e de preocupação. O setor de zoonoses realiza ações e orienta sobre as medidas que podem ser tomadas. Diversos são os locais em que os animais podem ser vistos. Pedestres que passam por ali, muitas das vezes podem se sentir ameaçados ou intimidados. Quando iniciou a pandemia, a gente já tem observado o aumento da quantidade de animais que foram abandonados, né? A gente tem uma porcentagem relacionada a estudos que já foram feitos, que somente 5% dos cães que estão na rua nasceram na rua, né? Os outros 95% já tiveram residência e foram abandonados em algum momento da sua vida. O Centro de Controle de Zoonoses realiza ações com o intuito de tentar amenizar o problema. Desde 2019, outubro de 2019, nós iniciamos o projeto de castração dos animais em situação de rua ou da população carente. Então a gente, depois iniciamos a microchipagem com a identificação do tutor, do animal e do tutor, a fim de conseguir identificar esses animais que estão na rua, se foram abandonados, e conseguir responsabilizar o tutor. Então essa castração já vem sendo realizada, a gente já está atingindo quase 10 mil animais castrados, isso já é um percentual de mais de 25% dos animais de cães e gatos do município castrados, então esse número tende só a aumentar. As novas políticas públicas, elas não preconizam mais a construção de canil. Então, já não tem mais autorização para construir um canil só para abrigar esses animais, porque já é considerado maus tratos também, né? Então, o que o município tem feito é recolher o animal, castrar, identificar, disponibilizar para adoção. A gente recolhe, os animais que estão doentes, que precisam, de um acompanhamento veterinário, e também os animais em caso de ser um cão mordedor vicioso, a gente não chama mais de agressor, a gente chama um cão de mordedor vicioso, o que tem essa constância de agressão. A gente recolhe quando a gente vai ao local, identifica, os veterinários desloca até o local, identifica que o animal é mesmo agressor, que não está mais podendo conviver naquele ambiente, ou quando tem a notificação do serviço de saúde da agressão ou boletim de ocorrência. Em casos de ataques ou intercorrências, basta entrar em contato com as zoonoses para que eles possam averiguar a situação. Caso tenha algum acidente de mordedura, o atendimento médico é feito no regional e depois a gente pede para fazer uma denúncia, relatando essa agressão, que animal foi agredido, e pode ser feita pelo telefone 3822-9115 ou aqui nas zoonoses. Sim, a gente vai colocar o material relacionado ao pedido de ajuda do Pedro Paulo, que precisa custear a cirurgia, precisa resolver o problema dele, precisa fazer essa cirurgia ortopédica e tanto afeta o seu pé esquerdo e tem gerado muitas dificuldades para realizar tarefas simples e trabalhar para o seu dia a dia. Pedro Paulo, um trabalhador de 53 anos que sente dor e desconforto em mais de 2 deles. O problema começou com um simples caroço no pé esquerdo e se tornou uma grave infecção. O ocasionamento foi do nada, apareceu um caroço e infeccionou. E agora estou precisando da cirurgia, só que a cirurgia é cara, é 18 mil, a gente está sem condições, que eu trabalho de soldador, mas eu estou encostado por motivo do machucado. Aí a gente está correndo atrás para ver o que a gente está podendo fazer para fazer a cirurgia mais rápido, senão ela pode generalizar e a gente pode vir a óbito.
Ele relata que o mais conveniente para sua atual situação seria conseguir com urgência um encaminhamento para realizar a sua cirurgia pelo SUS, uma vez que o mesmo já se consultou em hospitais da rede privada e conclui que, pelo valor alto, seria difícil fazer a cirurgia via particular. Estou com a papelada em mãos aqui, que é a papelada dos médicos, só que eu fiz a ressonância, fiz outros exames aí, e fica caro, porque fica em 18 mil e eu no momento estou sem condições. Aí por isso eu estava precisando de um encaminhamento médico para a gente estar realizando essa cirurgia. Além das dores e da angústia da espera, ele se sente preocupado, pois se encontra encostado pelo INSS e precisa de ajuda para suas despesas básicas, visto que também faz o uso de medicações diariamente que são de custeio do próprio. Se alguém que estiver vendo isso, sensibilizar pelo problema que eu estou, se puder estar ajudando com Pix, igual a minha menina precisa de material escolar, alimentos para a gente que está igual estou desempregado, seria uma ajuda de bom grado, eu agradeço mesmo. Para quem tem interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo número 34 99763 1150 ou fazer as suas doações através do Pix. Olha, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que a cirurgia ortopédica do Pedro Paulo é eletiva. Se tratar de um problema crônico, sendo necessário, então, aguardar o agendamento. A seguir, o prefeito de Patos de Minas decreta a situação de emergência por causa da dengue e cria comitê para coordenar ações. A gente volta a falar da dengue. O Ministério da Saúde monitora o cenário epidemiológico e investe na vacina e em novas tecnologias no combate à doença. A principal delas é exatamente o método que impede que o mosquito Aedes aegypti se reproduza. De julho de 2023 a janeiro de 2024, já são mais de 370 mil casos prováveis da doença, com 133 mortes. Aqui na casa da Keila, esse inimigo é procurado de forma ostensiva em todos os cantos. O mosquito não tem vez aqui, porque aqui é guerra total contra o mosquito. Diariamente, temos que estar fiscalizando, olhando água parada, olhando vasos, entendeu? Se protegendo com repelente. Às vezes o clima favorável, você coloca uma blusinha de mangas compridas, uma calça. Grandes volumes de chuvas acompanhadas de calor intenso é o ambiente perfeito para a procriação do mosquito da dengue. E diante da expectativa do aumento no número de casos, o Ministério da Saúde monitora 24 horas por dia o cenário epidemiológico da dengue no Brasil. A pasta desenvolve várias ações para eliminar o Aedes aegypti e também, além da dengue, atua na prevenção da zika e da chikungunya em todo o país. Outra ação do governo foi o repasse para estados e municípios de 256 milhões de reais para o enfrentamento da dengue. E não é só isso, as pesquisas também avançam. Em 5 cidades onde há maior incidência da doença, está sendo testado o método Wolbachia, uma bactéria intracelular inofensiva em seres humanos, mas quando introduzida no mosquito da dengue, impede a sua reprodução. Esse método é desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz com bons resultados. O que a gente faz? Fazemos um trabalho grande de conversa com a população, os setores de educação, saúde e lideranças sociais, para explicar o método, ter a aprovação da população. Depois disso, a gente faz uma liberação de mosquitos contendo a bactéria. Esses mosquitos eles vão procriar, vão cruzar com os mosquitos ali existentes naquela localidade, e essa bactéria é passada para todos os descendentes, né? As fêmeas passam para os seus ovos e todas seus filhotes já nascem com a Wolbachia. A gente são os volbitos, né? O mosquito com Wolbachia. Outra ação de combate à dengue é a vacinação. As primeiras 750 mil doses do imunizante Qdenga
de um laboratório japonês já chegaram ao país. As vacinas serão aplicadas em adolescentes de 10 a 14 anos. É nessa faixa etária que se concentra o maior número de hospitalização por dengue. E de acordo com o Ministério da Saúde, 16 estados e o Distrito Federal têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação. Outras remessas devem chegar nos próximos meses. No total, em 2024, o laboratório irá fornecer ao Brasil 6,5 milhões da vacina Qdenga. Porém, as autoridades alertam: os cuidados no combate à dengue precisam continuar. Não deixe a água parada em garrafas ou pneus velhos, sempre lave os pratinhos de plantas, mantenha as caixas d'água limpas e fechadas e recolha o lixo. Qualquer tipo de vasilha, em qualquer local que a água seja acumulada, temos que ficar de olho, porque a dengue mata, é perigoso. Aí são medidas tão fáceis, né, tão simples de serem realizadas no nosso espaço. Mas por falar no assunto, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, decretou nesta quarta-feira situação de emergência em razão do cenário epidemiológico de dengue no município. Considerando que houve aumento nas solicitações de internações no município, especialmente em razão dos casos graves de dengue com complicações, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, decretou situação de emergência no município. Infelizmente, janeiro, que é um mês onde a gente costuma ter 20, 30, 40 casos, essa é a média. Até o ano passado, quando passou para mais de 200 casos, a gente ficou muito assustado, montamos um centro de enfrentamento à dengue. E agora, infelizmente, 4 vezes mais do que o ano passado, que já tinha sido muito acima da média, por conta dessas mudanças do clima. Luiz Eduardo Falcão afirmou que será criado um centro de enfrentamento à dengue a partir do dia 1º de maio. No entanto, ainda não está definido o local de montagem. De acordo com o decreto, fica criado também a unidade de hidratação a ser instalada no Palácio dos Cristais, antiga sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Getúlio Vargas. Novamente, teremos que abrir um centro de enfrentamento à dengue. Já estamos trabalhando nisso antecipadamente. Está programado para iniciar o funcionamento no dia 1º de março, mas hoje, em janeiro, a gente já está trabalhando aqui, tanto na questão orçamentária quanto na definição do local. Ontem, o município declarou situação de emergência e a gente está trabalhando aqui nos trâmites burocráticos, né, para fazer toda a questão orçamentária e organização desse espaço para, mais uma vez, infelizmente, fazer esse enfrentamento. Também será criado o Comitê Interestadual de Crise, com o objetivo de coordenar as ações de controle e combate das epidemias de dengue, chikungunya, febre amarela e zika vírus. A gente vai ter essa integração também com o governo do estado, porque a saúde ela é tripartite, né? Município, estado e União, então as ações elas precisam ser conjugadas também, precisam ser adotadas em conjunto e deverão acontecer ações também protagonizadas pelo governo do estado aqui em Patos de Minas, na região, assim como a gente espera também ações do governo federal. E vamos também começar desde já uma campanha de conscientização. A expectativa é que Patos de Minas chegue à marca de 1.000 casos notificados de dengue no mês de janeiro de 2024. Uma média de 32 casos notificados por dia no mês de janeiro. Hoje a expectativa é que a gente feche aí com quase 1.000 casos, até mais cedo estava em 973 casos notificados e com os casos confirmados muito altos. Então toda a notificação que está chegando, a maioria delas está dando positivo realmente para a dengue, não só casos só suspeito ou descartado. Então essa virulência ela é muito alta. A secretária municipal de saúde, Ana Carolina, também atualizou sobre os casos de zika vírus e chikungunya em Patos de Minas. Atualmente nós estamos só com aumento de dengue mesmo. Zika e chikungunya não, nem óbito, nem investigação, não tivemos óbito recente na Santa Casa por dengue, mas o paciente não era do município de Patos, o paciente era de outro município da região, então não temos nenhuma investigação e nenhuma dessas outras doenças. Mas a dengue nós estamos vendo um aumento aí a cada 3 dias de quase 200 casos. E claro que as medidas são essenciais, né? Preciso que realmente haja uma movimentação num momento como esse, até pela expectativa de ser um ano com epidemiológico ainda pior, né? Com epidemia pior do que nos anteriores. E também a gente teve um número grande de casos de dengue em Patos de Minas.
O NTV News termina por aqui, volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro mais cedo, às 30 minutos, às 11h30 da manhã, e depois aqui no News às 19 horas. Obrigado pela companhia. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Até amanhã.